Estamos de volta com o CNN Prime Time. E nos Estados Unidos, os condenados pelo ataque ao Capitólio do dia 6 de janeiro de 2021, eles começaram a deixar as prisões depois que Donald Trump concedeu o perdão presidencial. Mais de 1.500 pessoas foram beneficiadas. A correspondente Mariana Janjacamo volta aqui ao Prime Time para trazer as informações do que a gente sabe sobre essas pessoas que já estão nas ruas. Mari. Oi, Márcio, foram todas aquelas pessoas, que a gente viu, que o mundo inteiro viu, acompanhou aquelas cenas, aquela multidão que invadiu o Capitólio, muitas pessoas que marcharam até lá, outras que quebraram janelas, que entraram, que atacaram policiais, Então a gente tem uma série de delitos ali pelos quais essas pessoas foram condenadas e elas receberam, então, hoje ou o perdão total por parte do presidente Donald Trump ou pelo menos a diminuição da sentença, dependendo do delito que cometeram. Então a gente tem, por exemplo, 1.250 pessoas condenadas que foram perdoadas, sentenças de 14 pessoas, integrantes de grupos de extrema-direita que tiveram a sentença reduzida, e Donald Trump também orientou o Departamento de Justiça a anular pelo menos 300 casos que estavam pendentes. Então, isso faz, na verdade, na prática, com que todos os casos de todas essas pessoas que participaram, daquelas cenas que chocaram o mundo, tenham sido anulados de certa forma ou outra, Na verdade, que as pessoas tenham sido libertadas, os que estavam na cadeia estão sendo libertados, os que ainda não tinham sido julgados, os casos foram anulados, E por aí vai. Então existe toda uma movimentação de euforia entre grupos de apoiadores de Donald Trump que foram até a prisão, à frente da prisão em Washington, D.C., para acompanhar a libertação dessas pessoas. Muitos que já receberam, que já tinham sido soltos, também já cumpriram pena, foram até lá. E é importante, Márcio, a gente ressaltar que no caso desses que foram condenados, e que já tinham servido a pena, existe a restauração dos direitos civis dessas pessoas. Então, um caso que chama bastante atenção é daquele homem que foi visto usando pele, e um par de chifres dentro do Capitólio. Ele volta a ter agora os direitos civis. Ele foi condenado a 3 anos de prisão, foi solto em 2023 e ainda tinha alguns direitos civis restritos. Agora ele volta a ter esses direitos, inclusive o direito, por exemplo, de comprar uma arma. Então ele já foi às redes sociais, foi ao X, o antigo Twitter, para dizer: agora eu vou comprar uma arma. Então celebrou em caps lock. Outros integrantes também, como por exemplo, a gente tem o caso de um ex-líder do grupo Proud Boys, aqui que chamou bastante atenção também, que foi considerado culpado por conspiração sediciosa, tinha sido condenado a 22 anos de prisão e agora está livre. Também um líder do Oath Keepers, que é um outro grupo também, que foi libertado. Então, existe essa movimentação desses apoiadores que tinham sido condenados por acusações graves e estão sendo libertados, e aqueles também, como eu disse, que foram considerados culpados por delitos menos graves, mas também agora recebem o perdão presidencial ou recebem a diminuição da sentença. Era algo que Donald Trump já tinha prometido, já disse que iria fazer. A gente lembra, Márcio, logo depois que a invasão do Capitólio aconteceu, o esforço que foi por parte até do FBI, do Departamento de Justiça, de achar essas pessoas. Eu lembro que até na época, até as fotos dessas pessoas foram muito circuladas pela internet também, até nos pontos de ônibus lá de Washington, tinha as fotos dessas pessoas, a polícia procurando, tentando identificar quem eram essas pessoas. Muitas delas foram demitidas, perderam emprego e aí foram julgadas, algumas foram presas, enfim, receberam uma série de penalidades e agora ficam livres, então, com essa ação do presidente Donald Trump, cumprindo essa promessa de soltar, de perdoar ou de diminuir a sentença desses apoiadores. Márcio.